Aí, eu confesso para vocês que quando eu estava preparando essa aula aqui, me veio essa frase, né, que é uma frase inclusive do modernismo, de um arquiteto, se eu não me engano ele era americano, e um dos precursores da arquitetura moderna. Ele tece essa frase, e é uma frase que a gente escuta até hoje, né, é um ícone da arquitetura, que é a forma segue a função. E aqui eu quero que a gente, olhe para essa frase com muito cuidado, porque primeira coisa a gente vai observar que ela vai estabelecer uma hierarquia, tá. O que eu quero dizer com isso? A forma segue a função. Portanto, ele está colocando a função como algo fundamental, mais até do que a própria forma. Então, a gente tem uma relação aqui vertical e não horizontal, né, de igualdade, de equidade, mas sim realmente de uma hierarquia. E aí, eu disse para vocês que eu fiquei pensando nessa frase porque eu fiquei pensando se ela tinha alguma coisa a ver com o que a gente está vendo aqui dos projetos rasos, né? Se essa forma segue a função, se essa frase, no processo de concepção mesmo, se ela teria esse poder realmente de ter definido isso. Não estou dizendo que, e aí não confundam, que ela seja responsável pelos projetos rasos, muito pelo contrário. Mas talvez a falta de interpretação dessa frase tenha levado a esses projetos genéricos, né? Tentei fazer esse exercício de pensar isso. Talvez, de alguma forma, possa ter acontecido, mas eu creio que existem outros fatores que a gente vai falar que eu acho que contribuíram muito mais do que esse, inclusive. Na verdade, não mais do que esse, porque eu não acredito que ele tenha influenciado a esse ponto. Então, né, só para falar para vocês que outro ponto que eu acho que é importante aqui a gente pontuar é que quando a gente está falando dessa frase, a forma segue a função, a gente precisa dar também um recorte, um contexto para ela. Essa frase ela foi cunhada por um arquiteto do século XX, no modernismo, que, portanto, se a gente olha para esse lugar, para essa arquitetura que estava sendo produzida, ela vai tentar contrapor um movimento anterior ao modernismo, que era aqueles movimentos anteriores do rococó, né, daqueles adornos. Você tinha muitos adornos, né, inclusive em todos os movimentos anteriores, né, do maneirismo, do gótico, enfim, vários outros movimentos. E o modernismo vem para falar, não, vamos romper com isso aqui porque não está fazendo mais sentido. A gente precisa de uma arquitetura que seja mais pragmática, mais racional, e a gente precisa construir uma nova arquitetura. E aí vem com, né, com aquele discurso também da arquitetura da Revolução Industrial, né? E tem todo um processo realmente econômico, né? Inclusive até, que vai fazer com que essa arquitetura realmente se adapte, né? Àquela situação específica. Então essa frase, a forma segue a função, vem nesse lugar, que realmente era importante naquela época, tá? Só que, é, hoje, né, quando a gente está falando da arquitetura contemporânea, a gente já rompeu essa barreira, né, do rococó, desses movimentos, e eu acho que talvez não faça mais sentido a gente pensar nessa frase como a forma segue a função, mas na verdade num lugar de equidade, onde há forma e função, né, dando realmente equidade e um movimento horizontal para elas, de pé de igualdade mesmo, de forma que ambas sejam tão importantes, né, uma seja tão importante quanto a outra. Então, a forma e função, e não a forma segue a função, né, nessa hierarquia. E aí, eu trago até uma analogia aqui com vocês. Já já eu amarro tudo, tá, gente? Não preocupa não, que as lives são assim. Então, a forma, né, eu falo para vocês que ela é tão importante, aí eu queria até trazer um exemplo aqui para vocês de uma luminária. Então, vamos pensar o seguinte: vamos pensar que você vai criar uma luminária. Na verdade, vamos pensar que um leigo vai criar uma luminária, tá? Seu pai, sua mãe, que não tem contato com design, não sabe nem o que que é isso. E eles seriam capazes de criar uma luminária? Sim, seriam. Porque a lâmpada, a luz já foi inventada, né? É só comprar. O soquete, o bocal, a fiação, a tomada, tá tudo lá na loja. Ele vai lá, busca, precisa de um conhecimento mínimo, ou mandar alguém fazer, né? E ele constrói uma luminária. Só que, quando a gente está pensando numa peça de design, a gente vai pensar que aquela peça tem que ter design. Portanto, automaticamente, todas as áreas que a gente vai pensar do design, se eu pudesse resumir o design em si, eu diria que o design é uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico. Porque é isso, todo mundo consegue fazer uma luminária, mas existem outros atributos, existe a funcionalidade, a ergonomia, que é uma parte técnica da coisa, que os leigos já não poderiam pensar nesse sentido, mas existe a plasticidade, a estética, o belo, né, daquilo. E se a gente observar tudo, né, a nossa própria composição, né, é, a natureza, as flores, os animais, tudo é diversificado, é belo, né? Tem toda a construção. Eu acho que a vida se propõe a isso, porque né, as coisas que a gente cria não deveria ser nesse sentido. Mas por que eu estou falando isso? Então, só para que a gente entenda essa consciência da importância do plástico também, né? Não só da função, mas da forma, e entender que essa frase que vem do modernismo, a forma segue a função, era para romper um movimento específico que hoje já não existe mais e que talvez nem faria tanto sentido essa frase para o contexto atual.
Então, e aí eu quero pegar carona, inclusive nesse contexto aqui, para explicar uma outra coisa que eu acho que é importante, e aí voltando aqui nas nossas fachadas, caricatas e de gosto estético duvidoso, novamente, eu não sei de quem é esses projetos e não tenho a intenção nenhuma de atacar ninguém, mas tá aqui, tá? Eu só pesquisei projetos modernos e esses projetos apareceram aqui. Esses projetos, eles são, eu fico triste porque eles, quando como ele está no Google, né, ele vai reforçar estigmas e estereótipos da arquitetura, né, vendendo isso como arquitetura contemporânea, quando na verdade a gente sabe que não é. Mas engana-se, quando a gente volta, né, para quem inclusive chegou aqui agora, o nosso tema da nossa live hoje é aonde está a plasticidade dos projetos que são modernos, né? E aí a gente explicou, na verdade, que projeto moderno é, na verdade, projeto contemporâneo, nesse contexto que a gente está narrando aqui, que seria, o projeto moderno, na verdade, deveria ser os projetos datados do século XX e do modernismo. Enfim, mas, então, onde está essa plasticidade dos projetos modernos? E aí a gente pode pensar, opa, eita. Aí eu trago essa provocação aqui, não engana-se quem pensa que o projeto raso busca o plástico como alvo. Isso porque eu já escutei, tá, gente? Que é esse tipo de fachada, essas fachadas dos projetos rasos, elas se definem assim porque elas buscam um resultado plástico. Na verdade, invertendo essa ordem, né? Como se a plasticidade seguisse a função. Na verdade, eu acredito que não, muito pelo contrário. A gente vai entender muito isso na morfologia, né, no workshop que a gente vai dar na próxima semana, que a gente entende exatamente como se desenvolve um projeto raso na sua morfologia. Tem várias características para que ele aconteça. E aí, a fachada, como a gente está vendo aqui, ela na verdade é um produto. Eu já vou explicar isso para vocês também. E aí você pode até pensar, poxa, João, mas você está olhando para esse projeto falando que ele é raso pela fachada? Você não estaria julgando o livro pela capa? Né? A lá Pablo Marçal, aquelas frases de efeito, né? Mas na verdade não. Diferente de um livro que realmente a gente não pode julgar pela capa, o projeto raso não, porque são características morfológicas que quando a gente olha, a gente consegue identificar. Vou só dar alguma pincelada aqui, porque não é o intuito aqui de hoje, e a gente vai falar muito sobre isso de forma profunda no workshop, mas existem, por exemplo, subterfúgios, que é uma coisa muito presente, então cria-se o projeto. Então, geralmente o projeto ele vem sendo construído pela planta baixa, sobe-se essas paredes, e aí você tem um quadradão. E aí você precisa de enfeitar aquilo, você precisa deixar aquilo vendável, então você vai utilizar alguns subterfúgios, como a gente pode elencar os adornos, a iluminação, o paisagismo caricato, entre outros, que eu não vou me aprofundar aqui agora. Mas então é por isso que eu falo que é o produto. A fachada é o produto, é a consequência do processo de concepção daquilo. Não, e aí a gente pode pensar numa analogia como a construção de um bolo, por exemplo. Você vai misturar todos os ingredientes ali de um bolo. Seria possível, ao final, você obter uma torta de limão? Não, né? Por quê? Porque você misturou os ingredientes de um bolo e, portanto, ele tem uma característica, tanto visual quanto do cheiro daquilo, do tato daquilo, né? Tem uma característica de fato. É uma percepção, né? E o projeto raso é a mesma coisa. Não dá para você, no processo de concepção, não atender as condicionantes, fazer um processo que é superficial e ter um projeto potente na fachada, não é? Né? Então, quando você olha para a fachada de um projeto raso, realmente você pode identificar ele pela fachada. Simples assim. Diferente de um projeto potente, porque quando você olha para a fachada, é como se você passasse de nível. Você olha para uma fachada que tem características de um projeto potente, você fala, ok, vamos para o próximo. Aí você precisa fazer uma análise mais criteriosa para saber se realmente é um projeto de qualidade, saber se ele está atendendo as condicionantes pré-existentes, né, se é um projeto que tá dando respostas sofisticadas do ponto de vista técnico e plástico, né? Enfim, isso é muito importante.